E aí, pessoal, mais um podcast aqui da meia-noite. E hoje eu queria explicar um pouco o que são stake pools e qual é o trabalho aí de um operador de stake pool. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa transmissão aqui. Então, o que é um stake pool? Tá? Um stake pool, ele é um servidor que vai ficar rodando um full node da blockchain, e ele vai ficar fazendo esse trabalho de processar as transações e incluir elas nos blocos. É uma das formas aí de estar deixando bem claro o que é o stake pool. Existem várias formas de tu fazer analogias às stake pools, tá? Muito pelo que a história em que ele foi se baseado, né? O stake pools e o proof of stake, eles vieram com essa ideia aí de otimizar a blockchain através do processamento desses blocos por um formato de loteria similar ao que ocorre no Bitcoin. Como que funciona essa relação, né? O Bitcoin, ele mais ou menos simula uma espécie de loteria de acordo com a quantidade de hashes que o pool tem. Então, quanto mais hashes um pool tem, maior a chance dele ganhar naquela loteria de encontrar esse bloco do Bitcoin, né? Então, é mais ou menos essa analogia em relação à blockchain da Cardano, né? Aqui a gente não tem as máquinas, aqui a gente tem as próprias moedas que servem de peso aí nessa loteria. Então, esses pools, eles recebem uma autorização do usuário para tu conseguir utilizar esse valor que está na carteira do usuário para participar nesse sorteio, tá? Em nenhum momento na Cardano esse usuário ele envia essas moedas para o stake pool. É só uma assinatura como se fosse uma procuração, tá? Esse stake pool tem uma autorização desse usuário para representar ele no sorteio e na produção de blocos. O que é essa tela aqui que vocês estão vendo na tela de vocês? Esta aqui é uma tela da carteira Daedalus, e cada um desses pools aqui são abreviados dessa forma, com 4 ou 5 letras, e aqui está o ranking deles, né? O ranking aqui de performance é em relação à quantidade de stake, quantos blocos ele conseguiu processar. E isso vai mudando toda hora. Por exemplo, se um pool ele começa a ficar muito grande, ele começa a render menos. Então, talvez tu queira fazer o stake para esse pool aqui número 1, mas quando tu for fazer esse número 1 aqui, ele já vai estar número 10 ou número 40, dependendo da troca da rodada, né? Que a cada 5 dias tu pode fazer essa troca, né? Na verdade, tu não precisa esperar 5 dias, tu pode trocar antes, mas ela só vai ser efetuada daqui a 5 dias, né?
Então, mais ou menos aqui é a tela de delegação dentro da carteira Daedalus. A gente tem outras carteiras, como a Yoroi, que tem telas diferentes, mas a ideia é a mesma. Tu vem aqui, tu busca pelo pool que tu quiser delegar e clica nesses botõezinhos verdes aqui e escolhe a opção de delegar. Bom, como vocês podem ver aqui, um stake pool ele tem uma quantidade total de stake, ele tem quantidade de blocos produzidos numa epoch, né? Para quem não sabe, uma epoch é o período de duração de um round da blockchain, né? A cada epoch a gente faz a distribuição do stake, gera novas funções randômicas para serem implementados no próximo round e já também processa aí esses registros e desregistros de stake pools, né? A cada vez que tu for registrar o stake pool, tu tem que esperar aí um período para ele começar a produção de blocos. E cada pool ele tem um fee, né? Esse é um fee variável, este aqui é um fee fixo. O fee fixo, ele é removido na frente dessa distribuição de percentual. Então a ideia do fee fixo é para que ele cubra os custos fixos da pool, né? E o fee variável é que seja aí o percentual de lucro da operação do proprietário da pool, né? Então, esses dois combinados, eles formam o custo total de operação dessa pool, tá? Como vocês podem ver aqui, o retorno sobre o serviço aqui desse pool foi em torno de 6,4% ao ano. E tem outros tipos de pool, por exemplo, que cobram 1% e tem um retorno de 11,3% ao ano. Lembrando que quanto mais esse número aqui de stake se aproxima desse pool, menos ele começa a receber. E uma coisa muito interessante que vai acontecer agora na mainnet e que não tinha na testnet da fase de Rust, na ITN, é a questão da pledge. Então agora o operador de stake pool ele vai ter que colocar uma pledge. O que é uma pledge? Uma pledge é uma garantia de que tu tem skin in the game, praticamente. Que tu está exposto ao ativo ali e que tu tem a melhor intenção aí em rodar o teu stake pool. É uma forma de mostrar o quanto aí tu está exposto em relação à proteção da rede, né? E cada operador tem o seu nível aí de exposição. Então, como que funciona essa questão da administração de um stake pool, né? Porque um stake pool é um servidor que ele roda na maior parte do tempo. O pessoal tem preferência aí por rodar a máquina em ambiente Linux. Então, como é uma parte mais administrativa de sistema operacional, requer uma certa habilidade para a execução dessas configurações, manter o servidor atualizado, manter o servidor bem protegido e saber aplicar essas configurações. Então,
Um stake pool, ele protege essa máquina que está rodando da melhor forma possível, com as melhores práticas possíveis, porque o objetivo é, sim, ter o melhor tempo de uptime para suportar a rede, e também tá bem configurado para que quando chegue a hora dele receber essas transações, colocar dentro do bloco e decifrar para a rede, ele consiga fazer isso de uma forma rápida e de uma forma competitiva. Tá? Por que é competitivo? Porque tem detalhes no protocolo que é interessante aí que os operadores saibam que tem partes dele que são variáveis e impactam nessa questão da performance. Uma delas, que a gente já debateu aí em outros blogs, artigos de blog e outras discussões na comunidade, é a questão da submissão de blocos de batalha. Tá? Esses blocos de batalha, eles compõem 5% dos slots de uma epoch, em que esses 5% desses slots, eles são enviados para os operadores, para os stake pools, de uma forma duplicada. Ou seja, 5% de todos os slots vão ter mais de uma submissão ao mesmo tempo para a blockchain. E quem for o mais rápido em propagar esses blocos vai conseguir ganhar a recompensa desse bloco. Então tem um incentivo aí para tu manter uma boa performance no teu stake pool e tá bem sincronizado com a rede. Como vocês podem ver aqui, essa batalha de slot é constante. A gente também tem batalhas de peso, né? Porque a blockchain da Cardano ela foi construída com base no Nakamoto Style do Bitcoin, que é a chain mais longa ganha. E como vocês podem ver, essas batalhas aí elas são constantes aí para decidir qual a chain que vai ser a vencedora. Aí, como vocês podem ver aqui, as taxas de 100% de submissão de bloco ganhas. Quando vocês podem ver, são poucos. Quando tem poucas produções de bloco, a probabilidade de ficar em 100% aí é maior, né? Conforme tu vai tendo um pouquinho mais de stake, tu vai caindo por uma média aqui que fica em torno desses 75% aqui, como começa a ver mais produção de blocos e mais exposição a batalhas, né? No meu caso aqui, eu não tenho tanto stake, mas a minha competição a minha taxa de blocos ganhos é bem legal. De 10 eu consegui 9, perdi 1. Então, um trabalho de um stake pool e de um operador de stake pool é ele entender bem como que funciona o protocolo, como que funcionam os requisitos mínimos para tu conseguir operar esse servidor com segurança e de uma forma bem otimizada, porque quanto mais tempo tu ficar em cima disso, é mais tempo que tu tem que botar horas tuas para resolver os problemas dessas máquinas, né? Uma das coisas que eu queria trazer aqui para vocês é como que vai funcionar o novo sistema de endereços e certificados aí para operar um stake pool. Vocês podem ver aqui, a gente vai ter vários tipos de endereço, né? Endereços
básicos do sistema, endereços enterprise para exchanges, e vamos ter endereços específicos para fazer stake, né, e registrar eles nos stake pools. Cada operador vai ter que manter alguns arquivos offline para uma melhor proteção. Esses arquivos offline vão gerar esses arquivos de assinatura dos blocos a cada, se eu não me engano, 90 dias. Então, a cada 90 dias eu tenho que atualizar esses arquivos de assinatura do meu pool, né? Então, vai ser um procedimento extra de segurança que ele é feito offline. Eu carrego ele depois em um pendrive, conecto e atualizo remotamente essas chaves aí de segurança que vão estar assinando os blocos da rede, né? Então, além disso, a gente precisa, para registrar um stake pool, a gente precisa desse endereço de stake, a gente precisa criar um certificado. Esse certificado ele tem que estar aí junto na assinatura de registro do stake pool, para assim então conseguir pegar e também gerar um certificado de delegação para estar também registrando aí nessa pool, tá? Então, tipo, é bastante certificado, é bastante validações de chaves, e o registro de uma pool ele pode envolver várias partes, então isso tem que estar bem claro aí pro operador, né? Porque um operador ele pode fechar alguma parceria com alguma outra empresa ou algum investidor que queira fazer parte do pool. E esse investidor também tem que fazer parte nesse processo aí de registro. Então, até na hora de tu for explicar aí para alguém, tem que entender bem o que tu está explicando para a pessoa, né, ter confiança aí no que tu está fazendo. Isso faz parte aí também do trabalho aí do operador de rodar um stake pool. Tu tem que estar por dentro disso, tu tem que estar atualizado. Essas coisas, elas mudam com frequência, como vocês podem ver, disclaimer, as of now, em ponto 12. Então, eu já vi vários métodos mudando, eu já vi tipos de endereço mudando, que quebram aí toda o código que tu tem que relevantar até a rede de testes para fazer essa adaptação. Então, na rede de testes é um pouco disso, de estar construindo aí as funcionalidades e fazendo essas atualizações. Toma um bom tempo. E também, como parte da comunidade e representante da voz da tua comunidade na rede, um stake pool ele tem essa obrigação aí de se posicionar no que está acontecendo em alguns parâmetros
da blockchain. E tu entender como que essa blockchain funciona também faz parte de um operador de stake pool. Então a gente tem aqui os cálculos de como a rede se comporta em relação às proteções de ataque SILB. E aqui tem alguns parâmetros que a comunidade estava discutindo. Como que implementar, se implementava assim, se implementava assado. E todos são convidados aí a dar uma opinião de como a gente pode estar startando essa rede sem que seja um choque muito grande, atendendo aos requisitos de segurança e entendendo como que isso evolui ao longo do tempo, né? Para que tu consiga tomar as melhores decisões. Então, um dos meus vídeos aí é falando exclusivamente sobre isso e aborda algumas perspectivas do pessoal aí da comunidade de, por exemplo, iniciar com valores baixos em K, que seria 100 pools, e um valor extremamente alto aí em A2, onde coloca uma pledge aí por baixo na casa aí dos, sei lá, absurdo, é uma quantidade de 128 milhões de ADA para um rendimento aí de 6, 7% ao ano. Então, isso para início da rede. O pessoal já acha que é um valor muito baixo. Eu concordo, né? Para mim, eu acho que esses valores não têm um porquê de ser tão baixo. Teve uma participação aí bem grande da comunidade na rede de testes. E a gente pode estar aí procurando outras formas aí de ter uma pledge, pelo menos aí que seja competitiva de certa forma com outras pools. De certa forma, a gente vê sempre que quanto maior a pledge, tem pontos aqui que se destacam em questões de rendimento, né? Então, acima de 5 milhões, tu vê que a tua pool ela começa a realmente performar aí melhor, 5, 10 milhões. São números altos e não é qualquer pessoa que tem esse valor. Então é isso, pessoal. Essa foi mais ou menos a minha tentativa de responder o que é um stake pool, quais são os trabalhos aí de rodar um stake pool. E se vocês tiverem dúvidas, deixem no comentário. Convido aí quem quiser se inscrever no canal e dar aquele like, né? Dizem que ajuda. Não sei, vamos ver. Então tá. É isso, pessoal. Até mais.